O cemitério dos eternos. O vento do Planalto nunca dormia. Ele vinha das muralhas do palácio e varria os campos de sepulturas, assobiando entre as cruzes de ferro como quem sopra segredos. Ali, entre túmulos gastos e lápides partidas, o coveiro Nivaldo Covas caminhava com sua pá apoiada no ombro e um lampião trêmulo na mão. A chama vacilava com o frio do entardecer, refletindo nas poças de água que cercavam o cemitério imperial, conhecido por todos como o Campo dos Eternos. Chamavam assim porque ninguém acreditava que os mortos de lá ficassem mortos por muito tempo. Nivaldo sabia disso. Havia crescido ouvindo as histórias dos velhos. Nobres e magos enterrados nas criptas voltavam em outros corpos, sempre os mesmos nomes, os mesmos rostos reencarnados nas famílias do poder. Diziam que o sangue dos antigos senhores corria em círculos e que o império jamais trocava de donos, apenas de peles. Naquela noite, porém, algo diferente o esperava. Quando ergueu a tampa de uma tumba antiga, uma onda de ar quente escapou das profundezas como um suspiro vivo. O cheiro era de ferro queimado e flores podres. Abaixo, em meio às sombras, uma luz azulada pulsava, um coração de fogo adormecido. Por todos os santos, murmurou ele recuando. A chama dançava sozinha sobre o caixão lacrado de Ardanvel, o arquimago conselheiro da imperatriz Lisandra. O homem havia morrido há poucos dias e toda a cidade desceu em luto. Mas agora, diante dos olhos do coveiro, a madeira se movia como se respirasse. O chão tremeu. Um sussurro ecoou dentro da cabeça de Nivaldo. A morte é um intervalo, não um fim. Assustado, ele deixou cair a pá e o lampião, que se apagou. No breu total, viu o fogo azul se transformar em símbolos, runas que flutuavam formando um círculo. Sem entender por quê, ele deu um passo à frente. As runas giraram mais rápido e uma delas queimou sua pele. A dor veio aguda, mas junto dela, uma visão. Homens vestidos com mantos idênticos a Ardan, reunidos em torno de uma taça cheia de sangue. Cada um bebia e pronunciava um juramento, o mesmo repetido há séculos. Enquanto o círculo não se quebrar, Bravéria será nossa eternidade. Nivaldo gritou e caiu de joelhos, tremendo. Quando abriu os olhos novamente, o fogo havia sumido, mas o símbolo queimado em sua palma permanecia, um anel de 9 linhas cruzadas, o selo dos magos do Planalto. Atrás dele, uma voz suave soou. Então você os viu. Virou-se depressa. Entre os túmulos, uma mulher translúcida pairava no ar, Helena dos Ventos, o espírito que assombrava o cemitério desde tempos imemoriais. Seu rosto era sereno, mas os olhos brilhavam de urgência. Eles acordarão em breve, disse ela. E se não forem detidos, nunca mais haverá descanso neste reino. Nivaldo tentou responder, mas o vento soprou mais forte, carregando o som de tambores distantes, vindo da cidade alta. Os sinos do palácio ecoaram em seguida, anunciando o impossível. Ardanvel havia ressuscitado. A notícia espalhou-se por Bravéria, como um incêndio em capim seco. Antes que o sol nascesse, os arautos já batiam nas portas com suas trombetas. Milagre no Planalto, o arcanista Ardanvel voltou à vida. Nas tavernas, os camponeses se benziam. Nas praças, os soldados erguiam estandartes. E no alto da cidade de mármore, a imperatriz Lisandra sorria em silêncio diante do espelho de obsidiana. Era uma manhã fria, mas dentro do trono o ar cheirava a incenso e poder antigo. Lisandra girou lentamente o anel negro em seu dedo, o mesmo símbolo queimado na mão de Nivaldo, e murmurou. O círculo se fecha mais uma vez. Atrás dela, o ressuscitado Ardanvel mantinha-se de pé. Seu corpo era o mesmo, mas a pele parecia fina demais, quase translúcida, e os olhos, outrora humanos, brilhavam como brasas roxas. Minha senhora, disse ele num tom que parecia vir de 2 vozes sobrepostas. O ritual não foi completo. Mas suficiente, respondeu Lisandra. O povo precisa acreditar que a morte é apenas um decreto nosso. Ela se levantou, e o som de suas vestes ecoou como o sussurro de 1000 serpentes. Há um intruso, não? Perguntou. Sim, respondeu Ardan. Um homem tocou o selo. O feitiço reagiu.
Lisandra se aproximou da janela e olhou para as favelas que desciam como veios de barro até o horizonte. Então mande o capitão Dório Bragante caçá-lo. Tragam o coveiro vivo. Se ele viu o que não devia, ele é uma ameaça ao ciclo. No cemitério, Nivaldo ainda sentia a palma da mão latejando. Passara a noite escondido na cabana dos coveiros, entre velas e garrafas vazias. A voz da espectro Helena ecoava em sua mente. Eles voltarão em corpos novos, e o império continuará servindo aos mortos. Ele não queria acreditar, mas a cidade gritava o nome de Ardan em coro, como se fosse um santo renascido. O medo virou nó no estômago. Foi quando a porta da cabana se abriu. Maíra Lencastre, a escriba do templo funerário, surgiu ofegante, segurando uma sacola de pergaminhos. "Nivaldo", sussurrou, "eu vi o que aconteceu. Os guardas estão vindo para te levar. Por quê? Eu só enterrei o homem." Enterrou e viu o que ninguém devia ver. Ela puxou um dos pergaminhos. "Achei isso no arquivo selado do templo. Fala de um feitiço antigo, o corte do ciclo." Nivaldo arregalou os olhos. "O que é isso?" "Um encantamento que quebra a reencarnação dos magos." Maíra abaixou a voz. "Quem o usar apaga a alma de um deles para sempre." Antes que pudessem continuar, o som de cascos e armaduras preencheu o ar. Capitão Dório e seus soldados cercaram o cemitério. "Coveiro Nivaldo Covas!" rugiu a voz grave. "Em nome da Imperatriz, você está preso por profanação e bruxaria." Maíra olhou para ele desesperada. "Se te levarem, não volta mais." "Então preciso fugir", disse ele. Helena dos Ventos materializou-se entre as lápides, seu corpo translúcido se dissolvendo no ar frio. "Há um caminho sob o solo", sussurrou ela. "As catacumbas dos antigos reis." Lá o círculo foi traçado pela primeira vez. Os guardas arrombaram a porta, mas encontraram apenas o eco de passos desaparecendo num túnel estreito. Nivaldo e Maíra desciam, iluminados apenas por uma tocha. Acima deles, o som dos sinos do palácio anunciava algo sinistro. O império comemorava o retorno do imortal. O túnel sob o cemitério se estendia como uma ferida aberta na terra. As paredes de pedra eram antigas demais para terem sido talhadas por mãos vivas. Cada bloco trazia entalhes que pareciam se mover sob a luz da tocha, formando rostos que choravam, sorriam e gritavam em silêncio. Nivaldo e Maíra desciam devagar. O ar cheirava a ferro e poeira, e a cada passo, o chão parecia sussurrar nomes esquecidos. "Que lugar é esse?" perguntou ele. "As catacumbas de Bravéria", respondeu Maíra quase sem voz. "Aqui jazem os primeiros senhores do Planalto, os que fundaram o Império." O coveiro riu nervoso. "Então estamos andando no meio dos próprios monstros." "Ou das vítimas deles", disse ela. "Depende de quem conta a história." Mais adiante, encontraram um portão de ferro retorcido, coberto por símbolos idênticos ao selo queimado na mão de Nivaldo. Ao tocá-los, ele sentiu o mesmo calor percorrer o braço, e o portão se abriu sozinho, como se o reconhecesse. Do outro lado, havia uma vasta câmara circular. No centro, uma fogueira apagada, cercada por pilares de pedra cobertos de cinzas antigas. Foi ali que o viram. Um vulto alto, curvado, envolto em mantos escuros cobertos de fuligem. A voz veio antes da forma. Finalmente, o coveiro toca o selo. O ciclo estremece. O anacoreta de cinzas ergueu o rosto. Os olhos brilhavam em âmbar, queimando como brasas em carvão. Maíra deu um passo atrás, mas Nivaldo manteve-se firme, talvez por medo demais para correr. "Quem é você?" perguntou ele. "O que resta daquilo que foi esquecido?" A voz do anacoreta soava como o eco de muitas vozes dentro de uma caverna. "Fui o primeiro a morrer sem renascer, o primeiro a recusar o pacto do círculo." O silêncio caiu pesado. Apenas o pingar distante da água quebrava o ar. "Então é verdade", murmurou Maíra. "Os magos realmente reencarnam. Reencarnam porque a morte lhes obedece", respondeu o anacoreta. "Eles trocaram suas almas por eternidade, costurando-as à carne de seus descendentes. Cada geração herda o mesmo espírito e o império se mantém imutável." Ele estendeu a mão fina, esquelética. "Mas o selo na tua palma é a rachadura, um coveiro tocando o fogo dos mortos. Isso nunca devia acontecer."
O círculo treme. Nivaldo aproximou-se, ainda desconfiado. E esse feitiço, o corte do ciclo, pode mesmo acabar com eles? Os olhos âmbar do anacoreta faiscaram. Pode, mas exige um preço. O sangue daquele que o invoca deve ser o último elo do círculo, e uma vez lançado, o feitiço consome o portador. Maíra respirou fundo. Quer dizer que para libertar o reino, ele teria de morrer? Não morrer, corrigiu o anacoreta. Deixar de existir. As palavras pairaram no ar como fumaça fria. Nivaldo abaixou o olhar para a marca em sua mão. O símbolo brilhava levemente, pulsando como um coração que não lhe pertencia. Eu sou só um coveiro, disse, a voz embargada. Não tenho poder nenhum. É justamente por isso que o ciclo teme você, respondeu o anacoreta. Os poderosos não podem quebrar o que criaram. Só quem veio do barro pode enterrar os deuses. Antes que pudessem dizer mais, um som distante ecoou pelos túneis, o toque metálico das armaduras. Os guardas de Dório haviam seguido o rastro. O anacoreta apagou a tocha com um gesto e a sala mergulhou na penumbra, iluminada apenas pelo brilho âmbar de seus olhos. Foge para o poente, sussurrou. Há uma vila esquecida sob as ruínas de Cinturão Velho. Lá os mortos te ensinarão a falar a língua do corte. O chão tremeu. Pedras caíram do teto. O anacoreta levantou o bastão e traçou um círculo no ar. Um portal feito de fumaça e brasas. Vai, coveiro. O ciclo te caçará, mas o mundo precisa de um homem que não tema o silêncio. Nivaldo e Maíra atravessaram a fumaça. Atrás deles, as catacumbas ruíram. No último instante antes do portal se fechar, Nivaldo viu o anacoreta encarar a escuridão e murmurar. A morte começa a lembrar o próprio nome. E então tudo desapareceu. O portal abriu-se sobre uma planície deserta, coberta por cinzas e vento. O céu de Bravéria ali era diferente. Um crepúsculo permanente, em que o sol jamais se erguia por inteiro, e o luar parecia filtrar-se entre nuvens imensas de poeira. Nivaldo e Maíra surgiram atordoados, tossindo e tentando se orientar. Atrás deles, o portal do anacoreta se desfez em fumaça. Onde estamos? Perguntou Maíra, olhando em volta. Cinturão Velho, murmurou Nivaldo reconhecendo as ruínas. Meu pai falava desse lugar. Diziam que foi o primeiro campo de batalha da unificação do Império. As ruínas estendiam-se até onde a vista alcançava. Muralhas caídas, torres desfeitas, estátuas partidas de antigos reis. Entre as pedras cresciam flores cinzentas que se moviam como se respirassem. E no ar, um zumbido constante, baixo, quase humano. Escuta, disse Maíra parando. Você ouve isso? O quê? As vozes. De repente o zumbido virou um murmúrio claro, vindo de todos os lados. Eram vozes sussurradas, sobrepostas, como se milhares de pessoas falassem dentro da terra. Volta, volta o que foi esquecido. O sangue fecha o ciclo. A morte lembra o nome. Nivaldo sentiu o chão vibrar sob os pés. A marca em sua palma começou a brilhar outra vez, o mesmo azul frio do fogo de Ardanvel. As vozes se uniram num único coro. Coveiro, abre as covas antigas. Ele olhou para Maíra, confuso, mas ela apenas assentiu. Acho que eles sabem o que queremos aprender. Caminharam até o centro das ruínas, onde uma praça circular jazia coberta de areia e ossos. No meio, uma estátua quebrada mostrava apenas os pés de um guerreiro coroado. Nivaldo ajoelhou-se e começou a cavar com as mãos. A terra era fria, quase viva, e sob ela, algo o esperava. Um caixão de pedra. Quando o abriu, uma luz azul inundou a praça. Dentro, havia um corpo perfeitamente preservado. Um homem de armadura antiga, o rosto sereno, as mãos cruzadas sobre o peito segurando uma adaga curta de prata. Ao redor do caixão, inscrições circulares formavam o mesmo selo do Império. Maíra retirou o pergaminho que o anacoreta mencionara. O corte do ciclo. As palavras antigas tremulavam, como se reagissem ao brilho. Esse é o guardião. O primeiro a morrer para que o círculo fosse criado, disse ela, e aqui está o início da maldição. De repente,
A cabeça do guerreiro moveu-se. Os olhos se abriram. 2 poços de fogo azul. A voz saiu rouca como pedra raspando. Quem desperta o servo do ciclo? Nivaldo recuou, mas a marca em sua mão acendeu, emitindo o mesmo brilho. Eu sou só um coveiro. Um coveiro que toca o selo, respondeu o morto. Então, o fim começou. As runas ao redor se ergueram do chão girando em espiral. A praça tremeu. O morto levantou-se lentamente, ainda preso ao caixão por correntes de luz. O corte não é palavra, é vontade. Aquele que o invoca deve ver o mundo morrer dentro de si. Maíra tentou intervir, mas o chão rachou. Dela escaparam feixes de energia azul, que formaram sombras humanas ao redor. Eram espectros, antigos trabalhadores, camponeses, soldados, todos com marcas idênticas às de Nivaldo nas mãos. Eles se aproximaram formando um círculo. Um coro sussurrou: ensina o coveiro, ensina a quebrar. O morto guardião ergueu a adaga e tocou o peito de Nivaldo. O frio atravessou seu corpo como um raio. E então, na mente dele, imagens, não lembranças, mas memórias de séculos, começaram a surgir. Magos queimando aldeias para absorver as almas dos mortos. Crianças marcadas ao nascer. Rituais em que o sangue da plebe alimentava o ciclo. Viu a própria imperatriz Lisandra sendo coroada enquanto uma legião de sombras curvava-se aos seus pés. E no centro de tudo, um altar de ossos, com Ardanvel sorrindo segurando a mesma adaga de prata. Nivaldo caiu de joelhos, ofegante. Agora você viu, disse o guardião. O poder deles nasce do medo dos que cavam as covas. Quebre o medo e quebra o império. As vozes silenciaram. O corpo do guardião desfez-se em pó. No chão, restou a adaga de prata e o pergaminho ardendo em luz. Maíra o ajudou a levantar-se. Nivaldo, o que viu? Ele apertou a adaga. Vi que o império é feito de túmulos, e está na hora de enterrá-lo. Mas ao longe, no horizonte, chamas começavam a brilhar. Tropas do Planalto. A imperatriz já sabia onde ele estava. O vento levantava redemoinhos de poeira sobre as ruínas de Cinturão Velho. Ao longe, os estandartes do império tremulavam. O sol coroado de Bravéria, tingido de vermelho sangue. Sob eles, marchavam centenas de soldados. O capitão Dório Bragan liderava o avanço, o rosto duro e o olhar frio. Espalhem-se, bradou. O coveiro está aqui. E a ordem da imperatriz é clara, vivo se possível, morto se necessário. O som das armaduras ecoava como trovões. Nivaldo e Maíra observavam do alto de uma muralha quebrada. O brilho do amanhecer nas lanças dos soldados parecia o reflexo de uma tempestade prestes a cair. Eles nos acharam, disse ela, tensa. Então é hora de ver se o que aprendi serve para alguma coisa, respondeu Nivaldo, erguendo a adaga de prata. Desde a noite anterior, ele sentia algo diferente, como se cada respiração viesse acompanhada de um eco distante. As vozes dos mortos ainda o seguiam, sussurrando sob a pele. Não conjures com medo. A morte não serve a quem teme. Ele fechou os olhos e repetiu as palavras do corte do ciclo que estavam gravadas no pergaminho. A adaga brilhou, e o chão sob seus pés pulsou como um coração gigante. Os primeiros soldados invadiram a praça. Dório vinha à frente, espada em punho. Em nome da imperatriz Lisandra, renda-se. Nivaldo abriu os olhos. A marca em sua palma ardeu. Eu te devolvo, terra, aquilo que é teu. O chão se rompeu. Das fendas, mãos esqueléticas emergiram. Dezenas delas. Corpos antigos, vestes apodrecidas, olhos sem pupilas. Não eram vivos, mas tampouco eram mortos. Os soldados recuaram em pânico. Maíra olhou horrorizada, mas Nivaldo permanecia imóvel, o vento girando ao redor. As vozes subterrâneas cantavam num idioma sem som, e cada palavra transformava-se em energia que saía de suas mãos. Os mortos ergueram suas espadas antigas, feitas de ossos e ferro corroído, e avançaram contra o exército do império. O campo virou um caos. O som de aço contra aço misturava-se aos gritos de homens que, ao morrerem, levantavam-se outra vez, agora do lado do coveiro.
Dório Bragante, vendo o horror se espalhar, tentou alcançar Nivaldo. Atravessou o fogo e o sangue, abrindo caminho a golpes, mas quando chegou perto algo o impediu. Um campo de ar denso, como se a própria morte formasse uma parede invisível. "O que você é?" gritou Dório. Nivaldo o olhou com tristeza. Só um homem cansado de enterrar o mesmo império todos os dias. Dório tentou golpeá-lo, mas a lâmina derreteu antes de tocá-lo. Um rugido percorreu as ruínas. E então, silêncio. Os mortos começaram a se dissolver em cinzas, e o vento carregou tudo. Nivaldo caiu de joelhos, exausto, a adaga ainda fumegando. Maíra correu até ele. "Você controlou os mortos?" "Não controlei", disse, respirando com dificuldade. "Só os ouvi. Eles queriam lutar mais uma vez." Ela olhou em volta. O exército do Império havia recuado, mas Dório ainda estava de pé, com metade da armadura derretida e os olhos fixos nele. "Eu vi o que você fez", disse o capitão com a voz embargada. "E vi o que eles se tornaram. Se isso é poder, prefiro a morte." Virou as costas e desapareceu entre os destroços. Ao longe, sobre as muralhas do Planalto, Lisandra observava pelo espelho de obsidiana. Ardanvel estava ao seu lado, os olhos cintilando em violeta. "O ciclo treme", disse ele. O selo reagiu. "Então o coveiro é real", respondeu ela. "Mande selar os túmulos das capitais. Se ele chegar até as criptas centrais, o império desaba." Ela pousou a mão sobre o espelho. Por um instante, o reflexo mostrou Nivaldo ajoelhado entre as cinzas. Lisandra sorriu. "Vamos ver quanto tempo dura um homem contra séculos de imortalidade." O espelho escureceu. Durante 3 dias e 3 noites, Nivaldo e Maíra caminharam sem rumo pelos ermos do império. O vento carregava o cheiro das ruínas queimadas e o céu permanecia coberto por uma névoa espessa, cinzas dos mortos que ele havia convocado. As vozes finalmente haviam se calado, mas dentro da cabeça de Nivaldo o silêncio era ainda pior. "Você está diferente", disse Maíra enquanto caminhavam. "Não se atravessa o limiar da morte e volta igual", respondeu ele sem olhar. "Eu os sinto, todos eles, cada um dos que o império apagou. Chegaram a um vale escondido entre colinas, onde antigas minas haviam sido abandonadas. O lugar cheirava a enxofre e ferro. Quando o sol começou a morrer atrás das montanhas, tochas acenderam-se entre as pedras. De lá surgiram homens e mulheres armados, camponeses, ex-soldados, refugiados. Uma voz forte ecoou: "Baixem as armas, eu os conheço!" Do meio do grupo saiu o mestre Jordão Faria, o carpinteiro de voz rouca e olhar firme. Nivaldo o reconheceu, o mesmo homem que fizera muitos dos caixões do império. "Então é verdade", disse Jordão, aproximando-se. "O coveiro vive e trouxe o fogo consigo." Os rebeldes o cercaram, alguns com reverência, outros com medo. Uma mulher de rosto coberto por fuligem perguntou: "Você pode mesmo quebrar o ciclo?" "Ainda não sei", respondeu Nivaldo. "Só sei que o império não vai parar até me enterrar junto com todo o resto." Jordão assentiu. "Então lutaremos contigo. Nós somos os esquecidos, os que não têm nome nas tumbas do Planalto." Ele levou Nivaldo e Maíra até uma caverna iluminada por brasas. No chão, desenhara-se um mapa tosco do império. Marcas vermelhas indicavam cidades subjugadas. "O povo está cansado." Jordão falou com o tom grave de quem já perdeu tudo. "Cada vez que morre um senhor, renasce outro com a mesma face. O povo pensa que é destino, mas se você mostrar que eles podem morrer de verdade, o povo se levantará." Nivaldo olhou para o mapa. O centro era o Planalto Dourado, onde ficava o Palácio e o Poço do Sol, o coração do ritual de reencarnação. "É para lá que preciso ir", disse. "A cortar o selo principal, o império cai." Maíra tocou seu ombro. "Sozinho não vai conseguir." Ele a encarou. "Ninguém corta o ciclo e vive para contar. Então que morra lutando." Ela sorriu de leve. "Mas não sozinho." Enquanto isso, na torre do palácio, Ardanvel ajoelhava-se diante da imperatriz. "O coveiro juntou o que restou dos rebeldes", disse, "e o fogo do corte cresce nele." Lisandra fechou os olhos. "Isso não pode continuar. Se o povo acreditar que podemos morrer, perdemos o império."
Ela levantou-se e aproximou-se do trono. Prepare o ritual de eco. Quero ver através dos olhos de cada soldado. Quero ser o olhar da morte sobre esse homem. O chão da sala brilhou com runas douradas. As paredes começaram a sangrar. Do outro lado do império, soldados e mensageiros sentiram suas pupilas dilatar. E dentro delas, o reflexo da imperatriz brilhava como fogo. Que o planalto inteiro o casse, Lisandra sussurrou. Nenhum túmulo o salvará. De volta à caverna, Nivaldo se sentou à beira do fogo. As chamas refletiam nas paredes, formando rostos, mas dessa vez eram rostos humanos, vivos, dos rebeldes que se reuniam para ouvi-lo. Eu não sou herói, começou. Eu enterrei amigos, crianças, velhos, e enterrei reis que diziam ser deuses. Mas o que aprendi é simples. Todos apodrecem do mesmo jeito. O silêncio dominou o grupo. Nivaldo ergueu a adaga. O império vive porque o povo esqueceu que a morte é nossa. Está na hora de lembrá-los. Os esquecidos responderam com um brado que ecoou pelas minas, fazendo as pedras vibrarem. A morte é nossa. Maíra o observava, e um brilho estranho surgia em seus olhos, não de medo, mas de fé. Pela primeira vez, alguém fazia frente aos eternos, mas nas sombras do vale, uma presença se movia. Um dos guardas de Dório Bragant, ferido na batalha, havia seguido o rastro até ali. Ao ver o exército dos esquecidos, ele ergueu um espelho negro, pequeno, no qual o rosto de Lisandra se formou. A imperatriz sorriu. Encontrei meu coveiro. A noite caiu pesada sobre o Vale dos Esquecidos. As tochas tremulavam nas entradas das minas, e o som do vento misturava-se a cânticos baixos, antigos lamentos transformados em orações de guerra. Nivaldo dormia pouco. Desde que tocara o selo, os sonhos haviam se tornado portais. Cada vez que fechava os olhos, via pedaços de memórias que não eram suas, rituais de coroação, sacrifícios, crianças marcadas com runas na pele. E em todas as visões lá estava ela, Maíra, muito mais jovem, ajoelhada entre os magos do círculo. Ele acordou suando, o coração acelerado. Maíra dormia a poucos passos, enrolada num manto fino, o rosto sereno. Nivaldo aproximou-se, observando a marca quase invisível em seu pescoço. 3 linhas cruzadas, idênticas às que queimavam na palma dele. Então é verdade, murmurou. Você também carrega o selo. Pela manhã, o vale fervia em atividade. Os esquecidos afiavam lâminas, ajustavam armaduras improvisadas, e Mestre Jordão supervisionava tudo com mãos firmes. Se o coveiro realmente for até o Planalto, precisamos abrir caminho, disse ele. O Império está bloqueando as passagens. Nivaldo assentiu, ainda perturbado. Não posso lutar contra eles e contra o que carrego. Há algo errado comigo. Antes que Jordão respondesse, Maíra surgiu da penumbra. Há algo errado comigo, Nivaldo. Os dois se encararam em silêncio. Fala, pediu ele. Maíra respirou fundo. Eu nasci no palácio. Era uma aprendiz dos magos da corte. Ardanvel me escolheu para ser sua escriba e recipiente. Recipiente? Do espírito dele. Ela abaixou o olhar. Todo ciclo, um corpo é preparado para recebê-lo. Quando você abriu o túmulo, o ritual tentou me alcançar. Só não aconteceu porque você o interrompeu. O mundo pareceu se contrair ao redor deles. Então, se o círculo ainda está ativo, ele vai tentar te usar, disse Nivaldo. Sim, e se conseguir, Ardan viverá em mim. Ela deu um passo à frente. É por isso que precisamos chegar ao Poço do Sol antes dele. Se eu me entregar lá, posso atrair o círculo. E você poderá cortá-lo. Nivaldo a encarou furioso. Tá dizendo para eu te matar? Para me libertar. A voz dela tremia, mas havia convicção. E libertar todos os outros. Mestre Jordão desviou o olhar. Nenhum deles sabia o que dizer. Longe dali, o capitão Dório Bragant rastejava entre as pedras, o rosto sujo de sangue e fuligem. Trazia consigo um punhal embebido em essência mágica e o pequeno espelho negro que a imperatriz usava como elo. Aqui está o ninho deles, Vossa Majestade, sussurrou. Centenas deles, escondidos nas minas. Do espelho,
A voz fria de Lisandra respondeu: Não os mate ainda. Espalhe o fogo, que se queimem com as próprias cinzas. Dório hesitou. E o coveiro? Traga-o para mim, vivo. O selo deve ser arrancado da carne. O capitão guardou o espelho, mas seu olhar estava distante. Na batalha de Cinturão Velho, vira algo que o perseguia até nos sonhos. Soldados mortos voltando a lutar, não por maldição, mas por escolha. Aquela lembrança o corroía. Ele não sabia mais se obedecia à imperatriz ou ao próprio medo. Naquela noite, Nivaldo e Maíra se retiraram para uma das galerias das minas. Entre velhas vigas e tochas fracas, ela estendeu o pergaminho do corte do ciclo. As letras, antes estáveis, agora se moviam como se respirassem. O feitiço está mudando, disse ela. É como se reagisse à minha presença. Nivaldo aproximou-se. Talvez porque o sangue do círculo te reconheça. Maíra sorriu triste. Ou porque sabe que vou morrer por ele. Ela se ajoelhou segurando a adaga de prata entre as mãos. Jure para mim, Nivaldo, quando chegar a hora, não hesite. Não me peça isso. Não é um pedido. É um pacto. O silêncio durou longos segundos, até que ele pousou a mão sobre a dela. Eu juro. Um som distante cortou o ar. O eco de cascos e tambores. Mestre Jordão apareceu correndo. O Império nos achou. Estão descendo o vale com fogo e espelhos. As paredes começaram a tremer. De dentro das minas, um grito se espalhou. Traição! Nivaldo virou-se e viu o reflexo de uma lâmina antes de sentir o golpe. Dório Bragante estava ali, com o rosto coberto de cinzas e o espelho negro pendendo do pescoço. Acabou, coveiro, disse ele, erguendo a espada. A morte te chama. Mas algo aconteceu. A lâmina de Dório parou no ar, presa por uma força invisível. O fogo das tochas se apagou, e uma presença percorreu o túnel. Do espelho no peito do capitão, emergiu o rosto de Lisandra envolto em chamas negras. Finalmente, murmurou ela, o ciclo encontrou o seu coveiro. O espelho de Lisandra irradiava uma luz negra que parecia sugar o ar. Dório caiu de joelhos, gritando. O reflexo da imperatriz ardia sobre seu rosto como um selo em brasa. O vidro trincou e do centro saiu uma fumaça viva, girando em espirais. Maíra recuou, puxando Nivaldo pelo braço. Ela está aqui, gritou. A própria Lisandra. A névoa se ergueu, ganhando forma. Uma figura feminina feita de sombra e fogo. O manto esvoaçando, como se o vento viesse de outro mundo. Os olhos eram 2 sóis negros. Achou mesmo que podia cavar um buraco fundo o bastante para escapar de mim, coveiro? Disse ela. Eu sou o solo sobre o qual você cava. O teto tremeu. As tochas explodiram. Os soldados do Império desceram pelas entradas superiores das minas, lançando frascos que, ao quebrarem, liberavam fogo líquido. Em segundos, as galerias viraram labirintos de chamas. Mestre Jordão ergueu o machado e rugiu. Protejam o coveiro! Salvem Maíra! Os esquecidos formaram uma barreira de corpos e aço, mas os soldados vinham em ondas, cada vez mais numerosos, com os olhos brilhando em violeta. E Nivaldo entendeu. A imperatriz via por eles, controlava-os como marionetes. Temos que sair daqui, gritou Maíra. Não dá, respondeu Nivaldo. Se o fogo chegar ao salão central, o corte vai queimar junto. Ela olhou para o pergaminho em suas mãos. As runas cintilavam, vivas. Talvez seja isso que ela quer, sussurrou. Destruir o feitiço antes que possamos usá-lo. A voz de Lisandra ecoou pela caverna, amplificada pelas chamas. Vocês não podem cortar o que nunca teve fim. As paredes se abriram em rachaduras. De dentro delas saíram rostos, almas presas nas pedras, o coro dos antigos mortos. Suas vozes se misturaram num canto agudo, doloroso. O ciclo é fome, o ciclo é sede. A morte esqueceu o próprio nome. Nivaldo segurou Maíra pelos ombros. Ouve isso? Eles estão presos aqui. É o núcleo do feitiço. Maíra fechou os olhos. As vozes a chamavam pelo nome. Quando abriu novamente, suas pupilas estavam tomadas de luz azul. Eles me conhecem, eu... Sou parte disso. Nivaldo deu um passo atrás. Maíra,
O que está acontecendo? Ardan. Ele está me chamando. O corpo dela começou a tremer. A voz que saiu de sua boca não era mais a dela. Era grave, antiga, cheia de arrogância. Sempre foste o elo fraco, Lisandra, disse Ardan através dela. Achou que poderia me comandar eternamente? Lisandra riu, o som ressoando por todos os cantos. Eu te dei a eternidade, Ardan, e agora darei fim à tua miséria. A chama negra que formava seu corpo se projetou para Maíra, envolveu-a, e as duas energias colidiram. O impacto varreu metade das minas. Uma explosão de fogo azul e sombra. Quando Nivaldo abriu os olhos, estava coberto de poeira. O teto desabava, e o ar era quase irrespirável. Jordão jazia a poucos metros, ferido, mas vivo. No centro da destruição, Maíra flutuava envolta em um halo de luz dourada. Sua voz ecoava com duas entonações ao mesmo tempo, a dela e a de Ardan. O ciclo está em mim. O sangue de todos os magos corre nas minhas veias. Se eu morrer, eles morrem comigo. Lisandra tentava conter o poder, mas sua forma oscilava, rachando como vidro sob pressão. Você não controla o círculo, menina. Não. Eu sou o círculo. O chão tremeu. Um abismo se abriu, revelando o Poço do Fogo. Uma cratera onde corria magma azul, girando em espirais lentas. Era dali que vinha o poder das reencarnações. E agora tudo desmoronava para dentro dele. Nivaldo tentou se aproximar, mas Maíra o impediu com um gesto. Vai embora. A voz dela era doce outra vez por um instante. Se eu cair, o império cai junto. Não vou te deixar. Eu pedi para você não hesitar. Cumpre o pacto. Ela ergueu o pergaminho ardente e a adaga de prata. As runas começaram a desprender-se, flutuando no ar. Lisandra gritou desesperada. Se ela lançar o corte, tudo acaba, sibilou, tentando alcançar o corpo da moça. Até os inocentes. Nivaldo sentiu o calor subir. As vozes dos mortos tornaram-se um coro de guerra. Corta o círculo, coveiro. Enterra o império. E ele entendeu. Avançou, segurou Maíra pelas mãos e, com ela, mergulhou a adaga no centro do pergaminho. O mundo se abriu num clarão. Chamas e vento e gritos de séculos ecoaram ao mesmo tempo. Quando o fogo cessou, só restava o eco do vento nas galerias. Os corpos haviam desaparecido. O espelho de Lisandra rachara em 1000 pedaços. Nivaldo acordou de bruços, sozinho, cercado por cinzas azuis. A adaga estava ao seu lado, fria. O selo em sua mão, apagado. E no fundo do poço, entre as sombras, uma única voz sussurrou. O ciclo foi cortado, mas o vazio ainda respira. O amanhecer chegou sobre um império em ruínas. O céu de Bravéria, sempre dourado pelo reflexo dos feitiços do Planalto, agora estava pálido e quieto, como se o sol tivesse esquecido de nascer. Aos poucos, o som das cidades, sinos, martelos, tambores de guerra, cessou. No mesmo instante em que Maíra e Nivaldo mergulharam a adaga no corte do ciclo, algo quebrou dentro da realidade. Os magos imortais, os generais, os nobres que carregavam séculos de lembranças, começaram a tombar um por um, como bonecos sem corda. Nas ruas da capital, a imperatriz Lisandra desmoronou no trono. A coroa rolou pelos degraus, ecoando num salão vazio. Os criados viram o corpo se desfazer em pó de ouro, enquanto os espelhos do palácio rachavam sozinhos, libertando gritos aprisionados a eras. E os mortos, aqueles que por séculos haviam sido obrigados a renascer, enfim dormiram. O mundo exalou um único suspiro, longo e pesado, como um cemitério inteiro respirando alívio. Nos campos do norte, os esquecidos que sobreviveram viram o fogo azul se apagar no horizonte. Mestre Jordão Faria, ferido, olhou para o céu e deixou cair o machado. Ele conseguiu, murmurou. O coveiro enterrou o próprio império. Os homens ao redor se ajoelharam. Nenhum deles sabia o que viria depois, se a terra floresceria ou se o silêncio tomaria tudo. Mas naquele momento, pela primeira vez, o mundo parecia limpo. Longe dali, nas profundezas do Poço do Fogo, Nivaldo Covas despertou.
Estava deitado sobre cinzas que brilhavam como estrelas mortas. O ar era pesado e denso, mas havia paz. Olhou para as próprias mãos. A marca do selo sumira, deixando apenas uma cicatriz em espiral. E onde antes ouvira vozes, agora havia apenas o eco suave de uma mulher cantando. A voz de Maíra, leve como o vento. Levantou-se cambaleando. O poço estava vazio, exceto por uma forma flutuando acima das brasas. Maíra, ou o que restara dela. Seu corpo era translúcido, envolto em véus de luz dourada. Você, sussurrou ele. Eu fiquei, respondeu a voz doce e distante. O feitiço precisava de alguém para segurar o vazio. Não, Maíra. Você quebrou o ciclo. Pode ir embora com eles. Ela sorriu, triste. Alguém precisa vigiar o sono dos que morreram de verdade. O chão tremeu. Acima deles, o teto das minas começava a ruir. O império colapsava. Nivaldo tentou alcançá-la, mas ela recuou, o brilho aumentando. A morte não é castigo, Nivaldo, disse ela. É descanso. Ele chorava, sem perceber. Eu não quero descanso. Eu quero você. Então viva, para contar que os deuses podem morrer. As últimas palavras ecoaram, e o corpo dela se desfez em partículas de luz que subiram até o céu, deixando apenas a adaga flutuando. Nivaldo a pegou, e a lâmina fria refletiu o rosto dele, mas por um instante, também o dela. Dias depois, o império deixou de existir. As muralhas do Planalto foram tomadas por Hera e Musgo. Os rios voltaram a correr limpos, e nas aldeias do interior, crianças brincavam sem medo das tropas. Os antigos soldados queimaram suas armaduras e enterraram as lanças. Os monges derrubaram as torres dos templos e disseram que os mortos fiquem onde caíram. Mas o nome de Nivaldo Covas espalhou-se como lenda. Alguns diziam que era o novo rei, outros que havia se tornado o próprio espírito da terra. Ninguém sabia ao certo, pois ele havia desaparecido nas montanhas do sul, levando consigo a adaga e o pergaminho queimado. Nivaldo caminhava sozinho por uma estrada coberta de névoa. A cada passo, via sombras ao redor, não ameaçadoras, mas familiares. Os rostos dos esquecidos, de Jordão, de Maíra, todos sorrindo em silêncio. Parou num campo de flores cinzentas e fincou a adaga no chão. Da terra brotou uma flor vermelha, viva, quente como sangue. Que o mundo nunca esqueça o nome da morte, murmurou. O vento soprou, carregando cinzas para o horizonte, e ali, no centro do silêncio, o coveiro do império virou guardião do esquecimento. 100 anos se passaram desde o dia em que os deuses caíram. O nome Bravíria agora era apenas uma palavra antiga em livros de poeira. Os povos que restaram formaram aldeias livres ao longo dos vales e rios, onde antes se erguiam as muralhas douradas do império. Não havia reis, nem templos, nem coroas, apenas histórias contadas à luz das fogueiras. E em todas elas havia sempre um mesmo nome sussurrado com reverência e medo. Nivaldo Covas, o coveiro dos eternos. As crianças aprendiam nas escolas do novo reino de Lumeira que o coveiro havia derrotado os magos com o poder dos mortos. Os anciãos diziam que ele ainda vagava pelo mundo, carregando uma pá e uma flor vermelha, enterrando os que não sabiam morrer. Outros juravam que, sob certas luas, uma sombra caminhava entre os cemitérios acendendo velas nas tumbas esquecidas. E quando o vento passava, parecia trazer uma voz. A morte é descanso. Lembrar é viver. No coração do que um dia fora o Planalto Dourado, o solo ainda era infértil, uma cicatriz de pedra e cinza, mas sobre as ruínas do antigo palácio, uma árvore solitária crescia. Suas folhas eram de um verde impossível, e o tronco emanava um calor suave como se respirasse. Chamavam-na Árvore dos Ecos. Os viajantes diziam que, ao tocar sua casca, podiam ouvir vozes, as memórias de um mundo antigo, fragmentos de conversas, promessas, arrependimentos, e entre elas, uma que sempre se repetia: não há império eterno, só o esquecimento é justo. Numa manhã de neblina, um menino de cabelos escuros caminhava até a árvore. Vinha de longe e trazia nas costas uma sacola de ferramentas e na cintura
uma pequena pá de ferro. Parou diante da árvore, encostou a mão no tronco e sentiu o calor vibrar sob a pele. De dentro da árvore, uma voz masculina, rouca e calma, respondeu: "Há quanto tempo ninguém cava por aqui?" O menino recuou, assustado. "Já quem fala?" "Um velho coveiro", disse a voz. "Cuido dos que dormem e dos que sonham." "Você é o Nivaldo?" Silêncio. Só o vento respondia, movendo as folhas. Depois, a voz voltou, mais suave. "Nomes são túmulos. Leva o teu e faz dele uma semente." O menino sorriu sem entender, mas ajoelhou-se e começou a cavar. Da terra, tirou um punhado de cinzas azuladas, restos do fogo que um dia sustentara os magos. Guardou-as num saquinho e seguiu viagem, levando consigo o rumor de um tempo que o mundo quase esquecera. À noite, o vento soprou sobre o vale. As flores vermelhas abriram-se sob a lua e uma sombra humana atravessou o campo, silenciosa, deixando pegadas luminosas. No horizonte, relâmpagos distantes pareciam sussurrar, não com ameaça, mas com lembrança. O ciclo foi cortado, mas o silêncio nunca é eterno. A câmera do destino se afastava. Se fosse um filme, mostraríamos o mundo novo florescendo sobre as ruínas antigas. Crianças correndo, rios livres, música, riso, e entre as colinas, a silhueta de um homem com uma pá, observando em paz. O último coveiro de Bravéria, o primeiro guardião do esquecimento. E quando o vento passou, trazendo o perfume das flores vermelhas, ouviu-se uma última frase, talvez do passado, talvez do futuro. Enquanto houver quem lembre, nenhum Deus volta a acordar.